Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador, que está estreando hoje. Histórias, romances que iluminam. Sabe aquele romance que você começa a ler e vem aquele monte de conteúdo doutrinário que você não precisa, está tudo ali? Você começa, né? Se você quiser aprofundar, você sabe onde vai buscar. Se você precisar aprofundar, você sabe onde é que tem. Sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz em começar e aproveitar, com a graça de Deus, mais essa oportunidade de trabalho no bem, aprendizado e autodoutrinação. Como lembra Joana de Ângeles. Mas para a gente começar bem, como sempre, vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus. Gratidão, Senhor, por mais uma oportunidade de conversar com amigos em torno do conteúdo da doutrina espírita. Abençoe essa estreia, abençoe os dias que virão, abençoe todos aqueles, Pai, que puderem estar conosco, na tarde de hoje, sejam eles encarnados ou desencarnados, e que o amor de Mãe Maria nos acolha a todos. Graças a Deus. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Eu estou alegre. Estou muito feliz. Pergunta número 2, a água está por aí? Eu já vou começar porque a garganta não vai me deixar na mão. Vamos lá. Livro de hoje. Entre nós. Muitas páginas, mais capítulos curtos, e traz tanta coisa para a gente pensar. Japão feudal, né? Aconteceu a encrenca lá, e a consequência hoje em dia. Há séculos, na terra do sol nascente, almas inflamadas pela paixão deixaram-se dominar pelo ciúme, ódio, inveja, vingança. Emocionado, o leitor sentirá na própria pele os prazeres, as alegrias e angústias daqueles que se movimentam obstinados nas páginas de Entre Nós. Por força de uma vigorosa narrativa densa, mas ao mesmo tempo simples, agradável e fluente. Entenderá que não há mistérios inexplicáveis sobre o céu e a terra. Se nos amarramos a inimigos invisíveis, causadores de nossas atuais aflições, na leitura de Entre Nós, descobrimos que é possível desatar o vínculo doloroso. Está ao nosso alcance, no presente, superarmos os erros de ontem e, entrelaçados pelo perdão, prepararmos-nos para vivenciar um novo amanhã. Já viu que promete o negócio, né? Gente, eu não sei se as companheiras que costumam me acompanhar durante a semana estão por aqui hoje, eu não tenho como ver, tá?
Hoje não tenho como, mas não tem problema, que eu sei que mesmo que não estejam por aqui, as vibrações de vocês me acompanham. Vamos começando com a dedicatória da autora Lígia Barbieri Amaral, aos filhos e tal. E alguns trechos. Ele, um livro, é também dedicado com especial carinho à Bia, Beatriz Almeida Santos, uma amiguinha querida de Sofia, uma das filhas de Lígia, que um dia apareceu na minha casa para brincar e acabou vindo morar definitivamente na minha história, na vida de toda a nossa família, no meu coração. Órfã de mãe aos 8 anos, no ano seguinte ela se descobriu portadora de um câncer no cérebro, contra o qual lutou bravamente, tantas vezes ajudando a consolar as outras crianças e mães que encontrava no hospital em que fazia tratamento. Juntas, certa vez, nós inventamos a doutora Bia, que seria ela no futuro, curada, contando a muitas crianças doentes como havia conseguido vencer esta difícil etapa de sua existência. A prova dela, contudo, terminaria antes do que imaginávamos. Bia partiu em fevereiro de 2009, aos 11 anos, levando com ela um pedaço do meu coração. Foram tantas as pessoas que passaram pela minha vida com dor enquanto eu escrevia este livro, que fica difícil escolher uma, quase como se, fazendo isso, estivesse dizendo que a dor dessa fosse maior do que a das outras. Crianças lindas, adultos, amigos, tantos queridos, tantos exemplos, tantos que já partiram, tantos que já lutaram. Uma luta que até se compara ao escrever, e que, roubando as palavras do poeta Carlos Drummond de Andrade, também lhes toma a manhã, e a tarde, e até a noite. E que, parafraseando as palavras de Lígia Fagundes Telles, também requer paciência, humor, humildade. Este livro é, na verdade, dedicado a todos aqueles que sofrem. Aos que sofrem pelos que partiram, aos que sofrem porque vão partir, aos que sofrem porque partiram, aos que sofrem porque estão doentes, aos que sofrem pelos que não podem ter filhos, aos que sofrem porque não se sentem amados, aos que sofrem porque não conseguem amar, aos que sofrem porque estão tristes, aos que sofrem porque querem e não conseguem consolar, aos que choram. São demais os sofrimentos desta vida. Alguns sofrem tanto a ponto de criar nós dentro de si próprios, verdadeiras carapaças, a ponto desses nós se transformarem em feridas, das feridas se transformarem em cânceres. Câncer é tudo aquilo que está fechado com um grampo de ferro. Nó que dói, trancado na gaveta com um grampo de ferro, o tempo todo a ferroar por dentro. Mas todo sofrimento é também véspera de renovação, quer a gente queira, quer não. E ela termina assim: esperança é tudo o de que um ser humano necessita para desatar seus nós, dissolver carapaças e, com muita fé, traçar sua própria batalha rumo à construção de novos padrões mentais. Novos meios de sentir, vivenciar e agradecer as oportunidades de crescimento e amadurecimento espiritual que, diariamente, Deus nos envia em seu infinito e incansável amor por nós. Tomara que eu tenha conseguido passar ao menos um pouquinho dessa esperança nas muitas páginas desse livro. Que, ao final dele, o leitor possa sentir que traz dentro de si muito mais esperança e muito menos sofrimento. Ela nos remete também a um trecho da mensagem A Grande Educadora, de Leon Denis, psicografada por Ivone Pereira, na revista Reformador, de fevereiro de 1978. E que diz assim: não obstante, a dor é a grande amiga a zelar pela espécie humana, junto dela exercendo missão elevada e santa. Então, o diamante, homem,
inicia, por sua vontade própria, a trajetória indispensável do aperfeiçoamento dos valores que consigo traz em estado ignorado, e entra a sacudir de si a crosta das paixões que o entravam e entenebrecem. Essa marcha para o melhor, essa trajetória para o alto, denomina-se evolução. Peguem seu café, peguem os biscoitinhos e vamos começar a história. Capítulo 1. Japão. Oi, Normoinha, que bom que você está aí. Ei! Japão, 1637. Olhos atentos parecem sobrevoar o porto de Nagasaki, a oeste da ilha de Kyushu, por onde chegam todas as embarcações ocidentais. A pequena cidade espalha-se em torno da baía como uma lua crescente. Algo insólito acontece na praia naquele fim de tarde. Pequeno ajuntamento assiste a tudo com interesse. Um jovem samurai, com os longos cabelos amarrados, se ajoelha diante de uma enorme cruz voltada para o mar e logo se junta à exótica milícia, cujo estandarte retrata 2 anjos e um cálice sagrado. No alto da bandeira lê-se a inscrição: Louvado seja o Santíssimo Sacramento. O mais extraordinário de tudo isso é que todos aqueles guerreiros são samurais. Já se preparam para partir e cada um deles veste a sua máscara quando um apelo desesperado ecoa. Tadashi, meu filho, por favor, desça deste cavalo, eu suplico. Ainda há tempo de mudar de ideia. Teu pai jamais te perdoará se... Ela explode em soluços antes de terminar a frase. Toda a atenção se volta para a mulher. O padre do grupo, que leva 2 espadas, um rosário e um crucifixo presos ao cinto, também lança um olhar para ela. Então faz o sinal da cruz, como se pressentisse algo ruim. Por alguns minutos, reina pesado silêncio. O jovem olha para seu superior e este movimenta a cabeça em um gesto, indicando sutilmente o dever de lembrar-se da posição em que se encontra. O jovem entende a mensagem, concentra-se e segue a cavalgar entre seus. Sequer retira a máscara para encarar a mulher. Os presentes voltam a bradar exaltando os samurais cristãos de partida. Depois do grande alvoroço, outra vez sobrevém insuportável silêncio em meio à poeira dos cavalos que ainda paira no ar. Aquela mulher segue solitária por pequeno beco que sai da praia e desemboca no outro lado da cidade. Caminha devagar, digna, sustentando com algum esforço as pernas trêmulas sobre os altos tamancos de madeira. Seus olhos sem brilho, como empastados por profunda melancolia, fazem que se assemelhe a um morto que anda. Em certo ponto do caminho, tropeça numa pedra e cai. A dor do baque se mistura à dor da alma e não consegue mais conter as lágrimas. Lentamente e chorando muito, ergue-se do chão, mas não consegue ficar em pé. Tem o quimono rasgado pela queda e os joelhos muito machucados. Por algum tempo chora sozinha, ali agachada, e vai aos poucos enroscando-se em torno de si, inteiramente entregue à consternação. No fundo da rua, naquela tarde, o porto mostra-se aberto. Há muitas embarcações atracadas, barcos de formas esquisitas,
alguns com a vela muito grande, a maioria destinada à pesca. O local, porém, parece solitário, como se ninguém, além da mulher, houvesse deixado de partir com os samurais. Alguém que acompanha a cena desde o princípio finalmente se aproxima. Patas de cavalo fazem-se ouvir em passos lentos, parando um pouco antes da entrada do beco. Um homem, também vestido com roupas de samurai, caminha até a mulher e retira a máscara. Não gosto de vê-la neste estado, diz sem coragem de tocá-la. Tomada de susto, ela engole as lágrimas. Sabe quem ele é e conhece-o de imediato. Fica em silêncio por alguns instantes, lutando para conter os soluços. Levanta devagar a cabeça até encará-lo de modo completo. Por que insiste em me perseguir? Ela o enfrenta, limpando a poeira do corpo. Sente novamente a dor das feridas nos joelhos, mas consegue se equilibrar e sai andando vagarosamente, querendo esquivar-se. Tem o rosto inchado de tanto chorar. O local continua deserto. Por algum tempo, suas palavras parecem ecoar. Ele segue caminhando atrás dela. Será que não entende que eu a amo? Que nunca, nem por um instante, deixei de amá-la? Insiste. Você agora é um Ronin. Ela se detém para acusá-lo. Ronin é um solitário. Na cultura japonesa, crê-se que todo homem segue um destino. Ronin quer dizer homem-onda. Não tem sentido nem destino, assim como as ondas do mar. E os samurais serviam a vários senhores. Se aquele senhor morresse, ele se transformava num Ronin. Você agora é um Ronin? Ela se detém para acusá-lo. Sou uma mulher casada. Como poderia deixar meu marido e meu filho para seguir um Ronin? Sei que hoje pertenço a uma classe marginalizada, mas nem sempre foi assim e você sabe disso. Se me tornei errante e solitário, foi por não ouse tocar no nome dele. Devo respeito ao meu esposo. Makoto matou meu daimyo. Daimyo é usado para se referir às principais figuras dos clãs japoneses, proprietários de terra, também chamados de senhores. Makoto matou meu daimyo para aumentar o feudo do próprio senhor. Ele acusou o rival, apesar da advertência. Não existem provas contra ele, nunca existiram. Ela voltou a caminhar pelo beco. Então, como explica o fato de um mero guerreiro samurai, como qualquer outro, da noite para o dia tornar-se um nobre, com direito a frequentar a corte e até mesmo a ascender a outros cargos dentro do palácio? Ele sequer era proveniente de uma família abastada. Desabafa, impedindo-lhe a passagem. Você estava prometida a mim. Nós nos amávamos desde crianças. Não posso acreditar que ele é meu marido e devo respeitá-lo. Ela repetiu como se tentasse convencer também a si própria. Mas ele não a respeita e você sabe disso. O samurai a segura pelos braços, olhando-a nos olhos. Agora mesmo está em Edo, com toda a certeza enfurnado em algum bordel. Todo mundo sabe disso. Até o Shogun. Shogun é um título de distinção militar usado antigamente no Japão, concedido diretamente pelo imperador. No século XII até 1868, o Shogun estabeleceu-se como governante de todo o país, embora teoricamente o imperador fosse o legítimo governante e depositasse a autoridade no Shogun para que este governasse em seu nome. Até o Shogun sabe disso. De tanto ver os samurais envolvidos em escândalos libidinosos, chegou ao ponto de proibir as mulheres de trabalhar no teatro. Criou uma lei para que não se exponham no entretenimento público. Poderia, por favor, soltar meu braço? Disse ela, soltando-se. O que deseja de mim, afinal? Por que faz questão de me dizer tudo isso? Já não basta meu tormento? Minha humilhação? Não entende que meu filho partiu com um exército de cristãos? Que o pai dele nunca vai aceitar isso? Vai ser o primeiro a querer matá-lo.
Faz ideia da enorme desgraça que está prestes a se abater sobre minha família? Ela o enfrenta com seu olhar sofrido. Tudo isso porque a sua família ambiciosa preferiu vê-la casada com ele em troca de um título de nobreza, rebate Oronin. Não posso acreditar que está dizendo isso. Você perdeu toda a sua dignidade quando seu daimyo foi assassinado. Virou-se e saiu andando. Vivo cada dia da minha vida para vingá-lo. Tenha certeza disso. Ele exaltou-se. Contudo, logo percebeu que ela chorava outra vez. Perdia o controle das emoções como se a dor viesse em ondas. A gente não tem momentos assim? Tem, né? Quando a gente chora, 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 parece que parou, daqui a pouco vem de novo e a gente chora, 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 chora. Parou ao lado dela, sem saber o que fazer. Por que não se vinga de mim de uma vez? Ela o desafiou em soluços. Vamos, ande, corte minha cabeça, mate-me de uma vez. Sua vontade era tomá-la nos braços e levá-la consigo para sua cabana distante. Porém, ela virou-se rompante, quase empurrando seu corpo no solo em razão do descontrole. Proteja o meu filho. Se deseja o meu amor, proteja o meu filho, disse, retomando o ar indignado, com os olhos ainda vermelhos, agora esforçando-se para andar depressa. Sem olhar para trás, seguiu pelo beco em direção à cidade, mancando levemente. Hatsuko, Hatsuko, espere! Ele tentou ainda insistir. Se puder protegê-lo do próprio pai, você terá o meu amor e a minha gratidão para sempre. Ela sentenciou de longe, apressando ainda mais o passo. Ele sabia que não poderia continuar a segui-la. Novas figuras começavam a aparecer na paisagem, há pouco vazia. Por alguns instantes, permaneceu parado no fim do beco, olhando Hatsuko à distância, observando sua partida. Otávio abriu os olhos vagarosamente e constatou aliviado que estava em seu quarto. Era estranho. Sentia como se fosse ele o samurai, o Ronin. E seu coração ainda disparava de amor ao pensar naquela japonesa. Olha só! O passado está com a gente, não adianta. Pelo menos está com ele. Agora, o que a gente faz se a gente vive lá ainda, ou se nós buscamos melhorar, é outro departamento. Não é não? E seu coração ainda disparava de amor ao pensar naquela japonesa. Contudo, olhando para a esposa adormecida, não reconhecia nela a mulher do sonho, não pela ausência de qualquer traço oriental, mas porque seu coração não batia do mesmo jeito quando olhava para ela. Ih, amor do passado, sonhou. Epa, o subconsciente está aflorando. De vez em quando a gente tem isso, não tem não? Vocês já tiveram um sonho que, de repente, quando você acorda assim, opa, isso é uma vivência passada? Nosso consciente, a subconsciente, por algum motivo, abre a porta e as memórias começam a sair. No caso, o sonho. Ainda aturdido, levantou-se da cama e caminhou devagar até o quarto do filho. Sentia urgência de vê-lo. Era um garoto de 10 anos, de cabelos compridos. Por alguns instantes, Otávio ficou a seu lado, acompanhando a respiração do menino enquanto ele dormia. Por uma incrível coincidência, quase podia ver no rosto dele o rapaz que partira junto com um bando de samurais cristãos. Se quer o meu amor, proteja o meu filho, ouviu novamente a voz da mulher do sonho, como se viesse de dentro de si mesmo. No mesmo instante, pensou em Denise, a primeira esposa, falecida há alguns anos. Tomou nas mãos a foto dela, que ficava na mesinha de cabeceira do filho, e sentiu seu coração bater acelerado de novo.
ficou a encará-la por algum tempo. Que ligação teria Denise com a japonesa do sonho? Seria possível isso? Quanta bobagem, disse a si próprio, colocando a foto no lugar. O dia amanhecia. Embora o quarto ainda estivesse escuro, as primeiras luzes da manhã iluminavam o sorriso na foto, aumentando as saudades daquela que fora a grande companheira de juventude, mãe dos 2 filhos que agora educava ao lado da nova esposa. Luan, meu filho, acorde. Já está na hora de você se aprontar para a escola. O menino abriu os olhos de uma só vez. Pai, eu trouxe... Parecia ter urgência de dizer alguma coisa. Porém, antes que ele conseguisse articular a primeira frase, foram interrompidos pelo grito que chegava do quarto de Otávio. O pai se apressou. Sabia que enfrentariam outro dia difícil naquela casa. Fim do capítulo 1. O passado está chegando, né? Existem boletos espirituais para serem pagos. Os reencontros e desencontros vão acontecer, né? Vamos continuar. Capítulo 2. Todos os dias era a mesma cena. Ao acordar-se, Meia relembrava o que havia acontecido. A dor era muito grande e ela não conseguia se conformar. Há 6 meses perdera a filhinha de 3 anos durante uma cirurgia. Eu não quero viver, não quero acordar, porque Deus não me levou no lugar dela, dizia as lágrimas sem sair debaixo das cobertas. Depressão. Braba. Otávio perdia quase 1 hora até acalmá-la e convencê-la a se levantar para tomar o café. Era uma situação muito delicada, tanto para ele quanto para Luan e Denísia, a filha mais velha de 14 anos. Se, por um lado, os jovens também sofriam a perda da irmã, por outro, não aguentavam mais viver naquele clima. Odeio aquela chata. Odeio esta vida. Foi a primeira coisa que Denísia disse ao encontrar a própria imagem no espelho do banheiro. É óbvio que a gente também sente falta da Larinha. Parou por alguns instantes, lembrando-se da pequena. Mas é horrível a sensação de acordar todo dia nesse clima de velório. Desabafou, enfiando a escova de dentes na boca. Vai demorar! Luan bateu na porta. A vontade era gritar, mãe, olha o Luan! Mas não ia adiantar. A mãe não escutaria e o pai nem ligava. No começo, até que a madrasta era uma pessoa legal. Preocupava-se com eles, sempre fazia de tudo, tentando agradar. Mas depois que Larinha nasceu, parecia até que se transformar em outra pessoa. Adolescente com problema de relacionamento com a madrasta, né? Uma idade complicada, 14 anos. Vamos continuar. Depois que Larinha nasceu, parecia até que se transformara em outra pessoa. Vivia cheia de manhas, cheia de vontades e choramingos. E o pai fazia-lhe todas as vontades, parecia até um bobo, um idiota. Mais ainda depois que Larinha morreu. Virou babá dela. Resmungou, terminando de bochechar o antisséptico bucal. Vai demorar? Insistiu o Luan batendo na porta. Desliga logo esse celular. Não estou no celular. Por que não vai no outro banheiro? Ela está lá. Anda. Denise entendeu que o irmão se referia à madrasta. Luan não gostava de Simeia. Jamais gostara. Mais ainda porque havia sido sua professora na escola, quando a mãe dos 2 era viva. Desde aquela época, não simpatizava com ela. Sequer permitia que ela desse um beijo em seu rosto após o período das aulas, na hora da saída.
fugia depressa de qualquer contato. Gente, olha o reencontro entre dois inimigos. Liga não, é coisa de menino, sabe como é. Nem eu tenho conseguido beijá-lo ultimamente. A mãe, na época, se justificava, toda sem graça. Era meia verdade. Luan só aceitava beijos da mãe. Ainda assim, muitas vezes limpava a bochecha, dizendo, ai, que beijo molhado. A mãe morria de rir e dava outro. Ai dele se limpasse o rosto de novo. Depois da morte de Denise, Luan se tornara um menino triste, quase não falava com ninguém, nem para reclamar da madrasta. Pesado o clima nessa casa, hein? Tô apertado, insistiu. E pensar que a casa tinha mais 3 banheiros na parte de baixo. 3 não, 4, se contassem o lavabo da área de serviço, mas não eram usados. Após a morte de Larinha, ninguém mais ia ao andar de baixo. Gente, isso me lembra, sabe o quê? As pessoas que mantêm o quarto do falecido ou da falecida com tudo como, né, montadinho, de igualzinho como a pessoa se ainda encarnada não estivesse lá. Para quê? Ele não mora mais lá. Ele foi para casa. Ele estava ali, né? Por um tempo, necessitando, fez um intercâmbio espiritual, morou na casa da terrestre, mas acabou o curso dele aqui, acabou o intercâmbio, ele voltou para casa. A casa está lá na casa espiritual, esperando os parentes. Trabalhando, estudando, retomando a vida lá. Vai precisar fazer outros cursos? Vai. Vai precisar ter outros intercâmbios espirituais? Sim. Mas os que ficam aqui, que o hospedaram, né? Foram a família dele enquanto ele estava aqui, provavelmente continuará sendo a família quando voltar todo mundo para casa. Não, a família está aqui, mas fica guardando aquelas lembranças. E a gente sabe como espíritas, como o nosso pensamento funciona, é o nosso fótonzinho de luz carregado, né, das nossas energias e vai onde a gente pensar, inclusive no plano espiritual. Vamos lá. Após a morte de Larinha, ninguém mais ia ao andar de baixo. Uma escada simples estabelecia a ligação entre o andar de cima e a porta da rua, enquanto o pai não providenciava a construção de outra, externa, que daria acesso direto à parte superior. Era como se as lembranças tornassem o andar de baixo mal assombrado. Denise, a mãe dos meninos, também morrera lá. Por esse motivo, Simeia dizia que aquela parte da casa era maldita. Puta fé! De fato, o andar de cima foi a única alternativa que a família encontrou para fugir das recordações. Improvisaram uma cozinha, onde existia uma área com churrasqueira, e passaram a viver assim, como se a parte inferior do imóvel não existisse. Agora, por ironia do destino, Simeia era a única que descia, de vez em quando, no auge de suas crises. Passava horas, às vezes dias, trancada no quarto que fora da filha. O primeiro andar tinha realmente uma atmosfera estranha. Parecia que todo o passado fora trancado lá, a 7 chaves, e arranjou-se uma nova moradia no espaço que em outros tempos só recebia hóspedes. Denise sempre sonhara ter seu quarto na parte superior, mas não com toda a família no mesmo corredor, como agora acontecia. Tá, já estou saindo, disse abrindo a porta, lançando contra o irmão, sem querer, toda a raiva que sentia daquela situação. Luan sentou-se sobre a tampa do vaso sanitário e refletiu a respeito do próprio mau humor. Ainda por cima tinha acordado com dor de cabeça, porque sentia aquela dor diária e estava com muita saudade da mãe. A verdade é que, sem Denise, sempre se sentia muito sozinho. Sozinho e culpado.
Fora durante a sua gravidez que a doença da mãe se agravara. Se da primeira vez mal tinha conhecimento da doença, apenas se limitando a seguir o que o médico dizia que ela tinha que fazer, agora estava um pouco mais informada, preocupava-se com os possíveis efeitos que o remédio poderia ter sobre a criança, ainda em formação. Assim, por livre vontade, interromper o tratamento à base de remédios para não prejudicar o bebê. Denise contava isso com alegria, como algo bonito e grandioso, uma atitude de amor ao filho. Mas Luan não entendia dessa forma. Olha só. Tem uma frase que é mais ou menos assim, que eu sou responsável pelo que eu digo, o que eu faço. O outro entende do jeito dele. Não igual a mim. Julgava que se não fosse o seu nascimento, a mãe poderia estar viva. Imaginava que o pai nunca teria se casado outra vez se não estivesse ali, estudando na mesma escola em que a madrasta dava aulas. Pensava em tudo isso e não contava a ninguém. E o que é pior, também se sentia culpado por pensar nessas coisas. Era como se, no fundo, achasse que sempre fazia tudo errado, sempre sentia tudo errado. Não gostava de ser quem era. Meu pai. Uma criança desse jeito. Culpa é terrível. E essa criança está carregando um peso e ninguém está percebendo. Os infortúnios ocultos não é só aqueles que a gente socorre nas ruas, mas às vezes dentro de casa a gente se comunica com os nossos parentes, presta atenção nas nossas crianças, nos adultos também, para ver o que está acontecendo, alguma coisa de diferente, ele mudou de alguma forma. O menino, o próprio comportamento dele está dizendo, estou precisando de ajuda. E culpa é um horror. Se nós adultos não conseguimos lidar bem com isso, imagina uma criança que se sente culpada pela morte da própria mãe. E pelo casamento do pai. E ninguém explicou a ele que não é isso. Que existe o tal do livre-arbítrio. E que as pessoas fazem o que querem. E respondem por essas escolhas. Mas ninguém ali, né, pelo jeito, é uma família disfuncional. Totalmente. Luan, já está na hora da van chegar. Agora era a Denise quem batia na porta. Vinha do quarto, pronta para ir à escola. Uma van escolar, no caso. Droga, reclamou o garoto enquanto acabava de bochechar o antisséptico bucal. Mais uma vez, deixou de dar ao pai o recado da professora. O pior é que, sem dúvida, ela reclamaria, enchendo a cabeça dele, que já estava doendo. Há dias que ela insistia nisso e ele não conseguia falar com o pai. O que será que a professora tanto queria falar com o Otávio? Os dois irmãos entraram na cozinha e encontraram surpresos a mesa posta. Otávio organizara tudo. Havia café pronto, leite quente, torradas com geleia bem dispostas em uma travessa. Geleia de framboesa que Luan adorava e até um vaso com flores. O que será que deu nele hoje? Desconfiou Denise. Tem comida de sobra. Dá até para levar de lanche. Luan cortou as torradas, engolindo depressa a sua, enquanto enfiava outra no recipiente onde guardava o lanche. Vai ver, essa dor de cabeça era porque eu estava com fome. Pensou consigo enquanto mastigava o último pedaço da torrada. Denise acabava de guardar seu próprio lanche quando Siméia entrou na cozinha com robe e camisola pretos de cetim, os olhos muito fundos. Sequer cumprimentou os meninos. Olhou para a mesa cheia de farelos, depois para os garotos que ainda mastigavam e voltou para o interior da casa protestando. Você não tinha preparado torradas com geleia para mim? Mas eu preparei. Otávio andou em direção à cozinha. Preparei uma para cada um. Denise e Luan se entreolharam constrangidos, sem saber direito o que fazer. A van já buzinava lá fora. Não vai dar tempo de fazer outro lanche, disse Luan em voz baixa. Vamos, decidiu Denise, puxando-a pela mão.
Mas eu ainda preciso. Luan tirou a agenda de dentro da mochila na hora que Otávio chegou. Pai, a professora... Não acredito que vocês comeram todas as torradas e não deixaram nenhuma para a Cimeia. Cimeia, meu amor. Ele voltou-se para dentro sem dar a menor atenção aos filhos. Vem cá. Luan ficou com tanta raiva da cena que sentiu aumentar a sua dor de cabeça. Não era fome. Luan, Denise puxou o irmão. Será possível que o pai não entendia que eles precisavam levar algum lanche para a escola? Que Luan estava feliz por pensar que havia preparado a torrada para ele? Por que Cimeia e suas vontades eram sempre as mais importantes? Será que o pai em nenhum momento percebia que Luan tinha apenas 10 anos e sentia falta de alguém que de vez em quando cuidasse dele? A menina pensava consigo, fazendo o possível para comer sua indignação. Eles fizeram de propósito, Otávio. Tenho certeza que fizeram de propósito. Ainda ouviram Cimeia reclamar lá de dentro. Droga, disse Luan, enfiando depressa a agenda na mochila. Sentiu vontade de atirar longe a comida. Desceram as escadas apressados. Caramba! Gritou Denise. Ele caiu. Você não enxerga não, garoto? Reclamou o motorista. Vê se presta mais atenção. Droga! Repetiu Luan, limpando o machucado. Tem um curativo aqui na bolsa. Denise quis ajudar. Não gosto de curativos. Luan foi grosseiro. Denise ficou triste. Queria fazer alguma coisa para ajudar, consolar o irmão, cuidar do machucado dele. Mas Luan parecia cada vez mais ríspido com ela. Não apenas com ela, com todo mundo. Oh, mãe, pensava em silêncio, morrendo de vontade de chorar. Por que você abandonou a gente desse jeito? Olha o pensamento da menina. Só você sabe lidar com o Luan. Será que não tem nenhum jeito de você ajudar a gente, nem um pouquinho? Mal sabia que a mãe, embora houvesse desencarnado há quase 4 anos, ainda não tinha condições de ajudá-los. Já chegamos, você não vai descer? Tocou em suas costas de mansinho, quando chegaram à entrada da escola. Parecia até que estava arrependido. Gente, que família disfuncional. Vamos entender agora outro lado dessa história no capítulo 3, que deve dar tempo de contar todos. Vamos lá. Kodoishi, 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 Adonai, Sebaiot. Sayuri entrou em casa toda contente, com um embrulhinho de farmácia na mão. Kodoishi, 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 Adonai, Sebaiot. Repetia ansiosa. Era hebraico. Mas isso para ela não fazia a menor diferença. Ler estas palavras em um dos seus livros místicos e agora as repetia no mais profundo intuito de expressar sua gratidão. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo, disse de novo, desta vez na própria língua. Foi intercalando palavras e idiomas, entoando uma canção cujo ritmo inventara naquele momento, enquanto rapidamente se desincumbia de cada um dos seus afazeres domésticos, imbuída de uma energia fora do comum. Era um pouco mais de 2 horas da tarde. Voltava do cursinho preparatório para concursos públicos que frequentava durante as manhãs. Mas não era em razão de nenhum concurso que ela se mostrava tão radiante. Havia algo mais. Existem anseios que por muito tempo parecem utópicos. Porém, quando finalmente realizados, a pessoa sente como se fosse explodir de tanta felicidade. Quando a gente consegue realizar as nossas expectativas, não! Isso é uma coisa, uma excelente maravilha, como dizem os mineiros. Era exatamente assim que Sayuri se sentia. Sayuri ou Sayuri, porque são 3 sílabas. Vamos deixar Sayuri, né? Como a gente em português fala. Ainda vibrava de íntimo contentamento quando subitamente sentiu-se atravessar por uma lembrança. Naquela noite tivera um sonho estranho, um sonho que não sabia explicar, daqueles que voltam como um relâmpago no meio do dia. E, tchum, sabe? A gente tem isso, né? Falei assim, peraí. A gente para, lembra-se, peraí.
Por alguns instantes, experimentou a mesma angústia de antes, ao sentir que alguém precisava de sua ajuda. Mas quem? Tinha a impressão de tratar-se de um grupo de pessoas, pessoas próximas, muito queridas. Porém, por mais que se esforçasse, não conseguia reconstruir em sua mente nada significativo. Você está com cara de grávida, lembrou-se da fala da faxineira do curso. Eis o motivo de toda a sua alegria, a suspeita de uma gravidez. Bastou lembrar-se disso para retornar num átimo ao estado de graça. Kodoishi, 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 Adonai, Tsebaioth, repetiu, olhando para o alto como se mentalmente encarasse alguma divindade, sem conseguir parar de sorrir. Ora, se outra pessoa conseguiu notar, é porque não há dúvidas. Imaginou, tomando nas mãos o embrulhinho e beijando-o como se fosse um pacote mágico, enquanto terminava a faxina. Apaixonada pelo marido, Sayuri mantinha uma vida razoavelmente tranquila, mas não se sentiria completa se não realizasse aquele desejo. Seu bebê, sua família, seu mundo. Varria o chão e pensava nisso. Porque era tão simples para uns e para outros tão complicados, vivia se perguntar. Há tempo, seus meses tinham 21 dias, como se ela existisse apenas durante o período anterior à menstruação indesejada. O período de supor uma gravidez, de apostar que engravidara, de contar as horas para confirmar. E depois chorar, porque não havia sido conforme imaginara. Agora, pela primeira vez em muitos anos, este ciclo finalmente se rompia. Sorriu enquanto recolhia com uma pá o restinho de lixo que sobrara no espaço sob os pés. 31 dias, refazia a contagem mentalmente. Uma semana de atraso. Em toda a sua vida nunca tivera um atraso assim? Será que o tratamento finalmente deu certo? Sentou para descansar um pouco. A faxineira tinha razão, podia jurar que estava grávida. Ficou um tempo acariciando a barriga ainda seca e murcha. Ainda assim, antes mesmo de fazer o exame, já imaginava o bebê dentro de si. Sentia até um pouquinho de enjoo, mas não queria voltar ao médico ainda. Não antes de ter certeza absoluta. Até porque a proposta do Dr. Dario, seu ginecologista, era de estudarem numa próxima consulta a possibilidade de uma inseminação artificial. Sayuri não tivera coragem de contar isso a Gilberto, seu marido. Algo em seu íntimo dizia que ele não aceitaria. De qualquer forma, ela também, se pudesse escolher, não queria que fosse assim. Queria que seu bebê viesse ao mundo da maneira mais natural possível. Será que Deus finalmente ouvira as suas preces? Bom, a gente já vê que ela tem uma ideia fixa em gravidez, né? Lá fora, na varanda, Kinu, a cachorrinha, latia sem parar, batendo as patas no vidro, louca para entrar em casa e pular sobre a dona. Era uma Cocker Spaniel, ainda em fase de crescimento. Tinha um pelo tão lustroso e brilhante que, iluminada pelo sol, até parecia de seda. Daí o nome Kinu, seda em japonês. Sayuri era Sansei, neta de imigrantes japoneses, nascida fora do Japão. Seu pai brasileiro, filho de um japonês com uma nordestina. Sua mãe, Nisei é a primeira... Nisei, é a segunda geração. Nisei, Sansei. Daí para frente eu não sei, porque é uma ramificação danada. Nisei, filha de japoneses nascida no Brasil. Da avó paterna herdara os olhos brilhantes e amendoados, não tão puxados como os olhos japoneses, porém com enormes cílios que pareciam saídos de um desenho de mangá, quadrinhos de desenhos japoneses. Era uma mulher muito delicada, simples e bonita, com longos cabelos negros e lisos, repicados à moda brasileira. O corpo talhado por muitos anos de aulas de balé clássico. Tinha 28 anos. Quem a visse nas ruas, porém, imaginava que ela mal havia passado dos 18 anos. Ai, os orientais. Não vou deixar você entrar agora, porque ainda preciso fazer minhas orações, está bem? Daqui a pouco eu volto, disse, afagando a cadela com ternura. Enquanto isso, tirou algo do bolso do macacão que vestia. Tome, é o seu favorito. Esticou a mão, entregando-lhe um ossinho colorido. Kinu pareceu entender. Lambeu a mão da dona antes de pegar o ossinho
e foi se deitar com ele no cantinho da varanda. Sayuri fechou outra vez a porta de vidro bem devagar. Em seguida, numa postura silenciosa e reverente, tirou os sapatos, né? Tomou de novo o envelope da farmácia que deixara sobre as apostilas do curso e entrou concentrada no pequeno quarto contíguo à sala. Era uma espécie de local sagrado para ela, onde fazia orações e cultuava seus antepassados. Um quarto... Não, já vimos que ela não é cristã, né? Um quarto sem mobília, sem cortinas, cheio de vasos de violetinhas, sempre floridas em virtude da luminosidade, e também alguns vasos com água, sempre com flores em botão para homenagear os seus protetores. No canteiro da janela havia gerânios que pendiam floridos para o lado de fora, dando graça ao apartamento. Tudo ali tinha o seu jeito. Flores, sininhos, incensos, altares, talismãs. Gilberto não gostava de entrar ali, dizia que tinha ares de jazigo perpétuo, que parecia coisa de cemitério. Ela sabia que o marido dizia isso por causa do Butsudan. Dentro de certas linhas budistas, o Butsudan é considerado uma ponte entre o mundo dos vivos e dos mortos. Geralmente acompanha a família por muitas gerações. Diante de cada foto, coloca-se um potinho de arroz em uma demonstração de reverência. Nas prateleiras maiores, costuma-se colocar um vaso com flores e muitas folhas verdes, um copo com água, um castiçal, um sino e um pote com incenso, que deve ser aceso antes das orações, do início das orações. No fundo de tudo, costuma ficar um pergaminho vegetal, com inscrições em japonês. Nenhum Butsudan, porém, é igual ao outro, sendo organizado com um toque especial de cada família. Bom, ela sabia que o marido dizia isso por causa do Butsudan, o único móvel que havia ali. Uma espécie de mobiliário muito antigo, de origem budista, dentro do qual eram colocados vários utensílios para facilitar a prece aos antepassados. Sayuri não se considerava exatamente um budista. O Butsudan, na verdade, representava muito mais a cultura familiar do que um objeto religioso. Deixa eu ver se vai dar tempo de contar-lhe tudo. Ai, não vai. Mas tudo bem. Do shintoísmo propriamente dito, quase nada restara, pois a mãe fora embora de casa quando Sayuri ainda era apenas uma menina, e o pai, logo após sua partida, abandonara a tradição budista e passara a interessar-se pelo espiritismo codificado por Allan Kardec. Vejo uma luz no fim do túnel. Sayuri também simpatizava bastante com a doutrina dos espíritos, mas não conseguia abrir mão de tudo o que achava interessante nas outras religiões. Então, era uma simpatizante apenas, né? O fato é que era tão grande seu empenho em fazer daquele espaço um local de paz, reverência e louvor ao Criador, que todos os anjos, santos, budas e até mesmo a figura solene da avó, no pequeno retrato, pareciam conviver em clima de total harmonia naquele ambiente de sincretismo religioso. O retrato da avó, aliás, era o centro das homenagens. Obrigada, obrigada, dizia Sayuri agora de joelhos, fazendo nova reverência às imagens, sempre apertando o pequeno envelope da farmácia entre as mãos. Estava sozinha em casa. Gilberto saíra cedo para trabalhar, só voltaria no fim da tarde. Era veterinário, dono de uma pequena clínica. Chamava-se Cave Cane, cuidado com os cães, em latim. Ele adorava expressões em latim, tinha verdadeira paixão pelo idioma, embora nunca o tivesse aprendido. A gente tem uns gostinhos assim, né? Ah, quando Gilberto voltasse, pensava, esforçando-se para manter a concentração. Mas a cabeça não conseguia parar de imaginar as próximas horas. Certamente, quando Gilberto chegasse do trabalho, já teria o resultado nas mãos. Seria uma alegria sem fim. Sonhava, sentindo transbordar de si o imenso amor que sentia pelo marido. Paramos aqui hoje, que o meu tempo esgotou. Eu tenho menos de 2 minutos para fazer a prece. Se mais alguém estiver por aí, desculpa, né? A pessoa está trabalhando paralelamente em outra coisa, a pessoa que me pôs no ar. Além da normoinha, tudo bem, né? Então,
Vamos fazer. Então, não posso dizer oi, se apareceu mais alguém. Desencarnado, oi para todo mundo. Vamos fazer a prece. Gratidão, Senhor Jesus, pelo muito que nós recebemos do teu infinito amor a cada um de nós, cristãos ou não, que sabemos que o seu amor envolve o planeta todo, envolve todo o planeta, e seu cuidado continua com todos nós, com toda a humanidade, encarnado e desencarnada. Gratidão a Maria por nos acolher, por nos entender, nos fortalecer e nos levar pelas mãos ao encontro de seu Filho. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos permanecer em paz. Graças a Deus. Gente, acabou o meu tempo. Obrigada por estar aqui comigo. Espero que continuemos juntos. Gratidão por estar aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.